Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa, que é um hospital de almas, um lar de esperanças, uma escola de amor. Todos ouviram a mensagem do Juliano, ficou prejudicado porque não estava com o microfone ligado, né, Ju? Quer ler de novo? Se for necessário. Vem cá, faz favor. Meio baixo, né? Isso, em alto e bom som. Meio acanhado ainda. Não, fica tranquilo, você está na sua casa. Obrigado. O ser humano é muito maior do que um simples problema ou do que qualquer aparente dificuldade que a vida lhe apresente, por mais complexa que esta se lhe afigure. Deus não limita em qualquer tempo ou lugar na eternidade. Portanto, precisa se convencer de que pode e deve ser tudo o que, por amor, decida realizar para a conquista da paz íntima. E assim, concorrer para a harmonia do universo, isto é, esmerar-se na construção de tudo o que for para o bem e para o bem de todos e tudo à sua volta. Para isso, faz-se imprescindível, sem postergações injustificáveis, focar toda a sua atenção onde deseja estar, ou no que almeja ser ou se tornar, valendo-se dos potenciais inerentes à sua natureza divina, para lograr êxito em seu intento. Quanto mais consciente e sincero o seu querer, quanto mais profundo e acurado porque o conhecimento das leis, dos fatos e das circunstâncias, mais fácil se lhe tornar conduzir-se com acerto e edificar com prosperidade o reino de Deus em si. Assim seja. Obrigado. Obrigado. Todos entenderam agora? Ficou claro a ideia? O que é o ser humano? É a soma dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, de suas palavras e atitudes? Um pensamento pode assumir o corpo, uma emoção, uma ideia. O que vocês pensam a respeito? Em psiquiatria, nós chamamos de núcleos neuróticos, situações que foram arquivadas por pensamentos repetidos que criaram condicionamentos, emoções que não conseguimos disciplinar e situações que não fomos atendidos conforme a nossa intenção ou, quiçá, necessidade. E o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, doutor e mestre, porque ele estudou psiquiatria, neurocirurgia, é professor de medicina, é cientista, acima de tudo, um espírito consciente, fundou a Universidade do Espírito para estudar e tratar o espírito e não apenas os sintomas. E está mostrando isso na prática. O que é o pânico? Alguém pode me explicar? A ansiedade quando assume o comando. É um ser? É uma entidade? Ou o que está dentro de nós não resolvido? E no caso da ansiedade, basta uma simples respiração consciente, onde temos consciência que o Evangelho está no ar, e o Evangelho é uma força cósmica, ao mesmo tempo uma vitalidade que gera e nutre a vida, e a própria vida em profusão.
porque Evangelho é força, vitalidade e vida, conforme Joana de Ângeles na obra Espírito e Vida. E segundo Emmanuel, na obra Irmão na Lição Renúncia, ele está em nós, em nosso próprio espírito, nos mais íntimos refúgios de nossa consciência e de nosso coração. Ou seja, o Evangelho nunca foi um livro. O livro, ou a coletânea de livro que respeitamos, chamada Bíblia, fala do Evangelho, porque o Evangelho em si é Jesus para nós outros. O Evangelho personificado, o caminho da verdade e da vida. Conforme a maioria das traduções bíblicas, fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não é isso que o Espírito que esteve com Jesus, chamado Joana de Cusa, hoje com o nome de Joana de Ângeles, narra em suas obras. O que ela afirma, e estava presente quando ele o disse: eu sou o caminho da verdade. A verdade absoluta é Deus. E ele veio em nome do. Eu vim aqui cuidar dos negócios de meu Pai. E não sou eu quem faço as obras, é Ele que as realiza por meu intermédio. Então, quando eu desconhecia a realidade de mim mesmo, eu não sabia que o câncer é um ser que eu criei. Vocês sabiam disso? É uma doença personalizada, assim como todas as demais são. Deus não criou doenças, ou criou? Jesus adoeceu em algum momento? Ele disse-nos que somos deuses, que o reino de Deus está dentro de nós, ou seja, a solução, o Evangelho, e decretou: farão coisas maiores do que agora faço. E não é difícil entender isso, porque às vezes quando estamos em pânico, e eu vi uma cena acontecer que me deixou assustado com o chamado pânico. A pessoa estava no mar, mas era apenas 30 centímetros de água. E com o chamado pânico que assumiu o controle da tua mente, uma pequena onda em 30 centímetros de água derrubou-a e ela estava morrendo afogada em 30 centímetros de água. Ela viu uma onda de 10 metros, que é o que ficou na tua mente de acordo com o trauma, o conflito que fora gestado. Então, quando nós pensamos, nós criamos um condicionamento, como eu comecei a dizer. Repetido um condicionamento, eu crio um hábito. Repetido o hábito, eu crio um instinto. Já é uma criatura que, se necessário for, ela mata pela preservação da vida, de acordo com o hábito que eu criei. E a ideia é um ser vivo também, que pode assumir o comando de acordo com os pensamentos que edificaram-na. Porque a ideia é uma junção de vários pensamentos, ou centenas e milhares deles, que formam um ser com vontade própria. De acordo com o que nós intencionamos e criamos essas ideias, em determinadas situações, elas assumem o comando. E se essas ideias que convergiram no planejamento de um ideal, para planejar algo futuro, ela cria todos os detalhes da cena inteira diante da realidade que se propõe. Vou dar um exemplo que aconteceu conosco. Nós nascemos com falhas congênitas em algumas partes do corpo. E uma delas foi no sistema visual.
É uma doença para a ciência acadêmica ainda incurável. Com 40 anos de idade, já estávamos com quase 5 graus no olho direito, para longe, e quase 4 graus no olho esquerdo. Mas quando eu completei 40, o médico decretou que eu perderia meio grau para perto a partir dali. E eu não sei de onde veio e como veio, só sei que eu disse a ele: vou te provar o contrário. E eu não tive o controle daquela ideia. Falei, como que eu pude dizer um negócio desse para um profissional, um dos mais respeitados da região, incluindo de Três Lagoas até São José do Rio Preto, porque ele de vez em quando vinha fazer cirurgias em São José do Rio Preto, junto com outros colegas. E eu fugi. Falei, nunca mais volto aqui, porque como que eu vou provar isso agora? Mas eu fui estudar. Sei que o energismo do corpo se renova totalmente em alguns dias, e se eu mudasse a estrutura dos pensamentos, das ideias, das palavras, dos sentimentos, eu poderia mudar a realidade de mim mesmo. E para encurtar a história, voltamos lá 13 anos depois. Já tinha ganhado 1 grau em cada olho e não tinha perdido nenhum sequer para perto. Há pouco mais de 3 meses retornamos, já estamos com 2,25 num olho, 1,75 no outro, e para perto não usamos lente nenhuma. Usamos dentro do nosso veículo, vocês podem lá conferir, um óculos 100 grau. Já que a minha carteira exige que eu tenha a lente. E se o policial pedir para eu ler, eu vou ler qualquer coisa, porque eu escrevo, eu leio e não uso lente alguma. Mas quando houve várias manifestações cancerígenas, eram seres. Uns com nome de mágoa, ressentimento, ódios até, fofoca, porque o câncer é o karma do prejuízo que damos aos outros, quer seja prejuízo moral, psíquico, emocional e até físico. E são entidades, são seres que nós criamos e alimentamos para um fim. Nós temos um caso, ou fato verídico, de 2 senhoras. Uma com um orfanato com 53 crianças, com câncer em fase terminal, metástase por todo o corpo, praticamente pele e osso, só esperando o momento da desencarnação ou da morte física. E a outra afirmava que tinha câncer, mas era examinada e ninguém encontrava doença alguma no teu corpo. Chegou ao ponto até de ser examinada num congresso mundial ou internacional por uma junta médica especializada em oncologia. Ela não tem câncer. Foi o momento no qual um espírito amigo disse a José Raul Teixeira, esse caso está na palestra Doentes e Doenças, do Dr. José Raul Teixeira, ela não tem câncer ainda. E logo depois, ela construiu o câncer porque ela queria morrer. E o médico, quando diagnosticou, ela terá 6 meses de vida. E o espírito disse, ela não durará 2 meses. Ela quer morrer e morreu com 2 meses, mais ou menos. E a outra conversou com Deus. Falou, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho 53 crianças para criar. Que lucro o Senhor vai ter me levando nas condições que estou? Não tem tantos valores assim. Não vou servir para muita coisa por aí. Vou dar mais trabalho do que auxiliar. E disse a esse mesmo amigo, José Raul Teixeira, que era
que foi visitá-la, eu vou levantar daqui. E ele pensou, e ela leu o pensamento dele, ele pensou, vai levantar sim, noutro corpo, mas não com esse. E ela disse, não, eu vou levantar com este corpo. E ele foi embora. Tempo depois ele volta, e está lá o esposo com a morena bonita, os dois se acariciando, e ele quase atormentado na palestra, criticando o esposo. Falou, o moço não deixa nem o túmulo, a minha amiga esfriar no túmulo, e já está com outra, e eu não vou tecer o que ele disse. E no final da palestra ela veio, você não está acreditando, né? Sou eu não te disse que levantaria. Por isso, Jesus dizer, porque nunca disse a quem quer que seja, eu curei você, mas sempre dissera, a sua fé te curou. E quando queremos alguma coisa como criança, falo de experiência própria, quando eu queria um doce, por exemplo, a minha mãe não dava, eu criara uma febre de até 40 graus e ficava até 8 dias com febre enquanto eu não ganhava o doce. Não sei se isso já aconteceu com alguém no meio que vocês frequentam. Só que tudo que eu inventei para tirar alguma coisa de meus pais, eu criei, na realidade, 16 processos cancerígenos pela mentira, às vezes pela fofoca, pela maldade, pela calúnia até, e etc. E enquanto não reconciliarmos-nos conosco mesmo, a começar pelo auto-perdão, porque o tema de hoje, eu sou o que penso e vivo o que falo, não há cura, porque o câncer em si não está no físico, ele está na alma. É uma doença, como eu disse, o karma do prejuízo que damos aos outros, e mais localizada em nossas emoções, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos em desalinhos, estão mais exatamente em nosso perispírito, ou no corpo energético que cria e governa o corpo biológico. Então nós podemos extirpar órgãos, extirpar tecidos, usar rádio, químio, o que quiser, mas só sara quem mudar pela sua fé, o seu comportamento no pensar, sentir, falar e agir. Isso são fatos. Porque se não está no físico, como que algo físico, como os raios de uma radioterapia, pode atingir algo nas emoções? Por isso, a Amanda colocou a frase, quem a si mesmo não ama, a ninguém amará. Porque eu esperava que o mundo me amasse. Eu casei com a intenção que minha esposa me fizesse feliz. E nada do que eu planejei deu certo. Eu coloquei nos ombros dela uma responsabilidade que é minha. Eu só serei plenamente feliz o dia que eu me amar sem condição, perdoando-me e amando-me sem julgar-me, sem condenar-me, porque Deus não faz isso. Então, eu sou o que penso e vivo o que falo. Alguém obriga algum de vocês a pensar? Eu nunca consegui registrar isso na prática. Por mais perverso que seja o espírito, ele assumir o controle da minha mente. A lei universal não permite. Só permite se os meus pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes criar as frequências, as portas, para que cheguem até mim seres semelhantes ao meu conteúdo psico, biofísico, moral e espiritual. Tanto que Kardec, em sua obra, ele grafa, mais exatamente na Revista Espírita, e depois também em outras obras, que
que pior do que os obsessores são as nossas más inclinações. São elas que os atraem. E se quisermos nos afastar dos maus espíritos, basta mudar o pensamento, mudar a conduta e tornar-se moralmente mais fortes do que eles. Porque tudo no universo é frequência e vibração. E frequências são estradas, são caminhos. Pensamentos são frequências. E vibrações são os nossos sentimentos, palavras e atitudes que nós vamos transportar neste pensamento. Então, eu sou o que penso. Quando começo a pensar, eu estou interagindo com as minhas vivências de incontáveis realidades que já experienciei e em conexão com todos os seres que pensam como eu penso e com todos os seres que não pensam como eu penso também, porque estamos no mesmo barco e o exemplo de um transforma o contexto. Por isso que colocamos essa síntese diante de situações que vivenciamos e outras realidades, que por mais complexo que seja o problema, nós somos muito maiores do que eles, ou que sejam os problemas. Agora, resta saber se eu quero resolvê-los, ou se eu quero culpar alguém. A lei determina que seja dado a cada um conforme as suas obras. E eu posso até, como criança, e vocês sabem que isso é verdade, chantagear os meus pais. Criar situações para que eles possam atender os meus caprichos. Mas isso não funciona com as leis espirituais. Porque uma entidade, para assumir o meu corpo, ela precisa encontrar as portas abertas, as minhas falhas morais. E é muito complexo você tocar num ser que está mediunizado, está manifestando uma entidade que não é do seu próprio mundo. Porque, via de regra, esses seres têm a força de 10 humanos. Vocês já viram crianças domadas por um espírito que não é o dela, que precisa 4 ou 5 homens para segurar uma criança. E quando o conteúdo é nosso, não tem magnetização no nosso corpo, mostrando essa realidade. Você toca na pessoa e não sente nada de fora. Porque é um núcleo, uma necessidade íntima que ela tem e não quer trabalhar para conquistá-la e espera que os pais, a família, o meio, atenda aos seus caprichos sem que ela mude o seu comportamento. Eu sou o que penso e vivo o que falo. Então veja, quando eu penso, o que é que eu estou criando na realidade? Exatamente o que eu estou pensando. Então, se eu penso em ferir alguém, eu posso não ter a oportunidade física, mas um pensamento já fere mais do que uma bala se eu desse um tiro na pessoa. Quando? Para o mal. Uma palavra, uma vez disparada, ninguém mais muda a direção. E uma palavra pode matar alguém. E às vezes um olhar também mata. Não tem olhos que olham e secam as plantas, matam animais, aleijam outros. Já passamos por isso. O olhar de um simples senhor que parecia inofensivo matou todas as galinhas de minha mãe. 116, nunca esqueço. Ela não quis vendê-las, ele queria todas, e ela poderia até doar algumas, mas ele não quis, queria todas. E morreram todas. Os porquinhos cevados, 23, queria todos. E meu pai venderia alguns.
porque era para alimentar 14 bocas, 12 filhos, mais os 2. Não foram vendidos, morreram todos. Ele queria a gerência da fazenda, cujo meu pai era o capataz. O patrão não deu. Aquele ano nasceram 360 e poucos bezerros aleijados. Agora imagine o que uma pessoa faz, criando uma situação dentro de si que nós chamamos de núcleos neuróticos, que pode terminar, porque começa mais ou menos assim. E eu vou fazer uma síntese pequenina para vocês compreender melhor ou facilitar a compreensão. Para mim, o medo é proporcional ao conhecimento que eu tenho mediante a situação que eu vou enfrentar. Se eu tenho todas as informações, eu encaro com coragem, com destemor. Do contrário, o medo vai ser proporcional ao meu conhecimento. Então, se eu não tenho conhecimento suficiente, a situação aparece e eu não enfrento. E isso vai gerar em mim, na sequência, insegurança. Quando vier outra situação e eu não capacitei-me para tal, além da insegurança, eu já vou gerar a ansiedade. Porque não tenho conhecimento, não tenho certeza se vai dar certo, e a ansiedade me domina a ponto de comer o que eu não necessito. E às vezes o doce dá a impressão que, ou até outro alimento, que encheu aquele buraco, parece um buraco sem fundo. E daqui a pouco a gente está com tudo outra vez, não é verdade? E da ansiedade nasce a angústia. E da angústia a depressão. E a depressão, você já sabe, aí já quer desistir da vida, porque ela pode levar a pessoa ao suicídio. A ansiedade é um estado de euforia. E a angústia de uma tristeza profunda. As duas manifestando ao mesmo tempo é o transtorno bipolar. Ora eufórico, ora apático. Isso vai dilacerando a minha própria alma. E o pânico é quando a minha alma já fracionou em vários pedaços. E os pedaços que eu penso que são espíritos são pedaços de mim mesmo. São entidades. São emoções, são pensamentos, são sentimentos não trabalhados. E se eu não cuidar do pânico, vira o que a medicina fala que não tem cura. E vocês sabem o que vem na sequência do pânico? Alguém pode dizer-me? Que a medicina fala que não tem cura? E eu não vou dizer, vocês vão dizer. É um estado de alguém que os remédios psicotrópicos não resolvem, que eles dão um nome. Ninguém? Quando a pessoa perde a personalidade, cada hora é um ser diferente. Oi? Alzheimer? Não, Alzheimer é só apenas uma perda de memória. Nota 10 para o nosso universitário ali. E a ciência fala que não tem cura. E tem. Porque nós precisamos agora evocar esses pedaços e reconstruir a realidade. A isso chamamos de terapêutica ou de terapia. E esses núcleos podem manifestar em outros médiuns como entidades, como obsessores. E essas facetas podem matar a própria pessoa. Ela pode cortar os pulsos, ela pode fazer várias proezas, ela com as suas próprias criações. Joana de Ângeles fala da auto-obsessão na obra Dias Gloriosos. Imagine vocês, quando eu penso negativo, eu crio vírus, vibriões psíquicos, larvas mentais. André Luiz, Missionários da Luz é a obra.
E quando eu sinto alguma coisa, eu dou potência a isso. O sentimento, a emoção dá qualificação àquilo que eu estou pensando. E segundo a ministra veneranda na obra Nosso Lar de André Luiz, Isabel de Aragão é o nome dela de fato, numa palestra que ela profere nesta obra, falando do pensamento, ela fala que nós temos a liberdade de criar ideias de bem ou de mal. Só que uma vez criando-as, as leis superiores nos obrigam a manter e nutrir a nossa criação. E uma vez criadas, ninguém mais destrói a ideia. Pode transmutá-la, transformá-la em algo melhor. Mas se livrar delas, jamais. E nem dos pensamentos que deu origem a elas, segundo Joana de Ângeles. Por mais remoto que seja o pensamento, não tem como expulsá-lo. E André Luiz ficou 8 anos no umbral. Alguém lembra da história? Quem leu a obra? E quem o acusava de covarde, de suicida e de outras coisas, eram estas partes dele mesmo. Porque ele desequilibrou-se na área sexual, usando de forma desregrada, na área gástrica, comendo além da conta, e no alcoolismo, bebendo além do que deveria. Na verdade, não deveria beber senão água, né? Mas, já que quer beber, um bom vinho, talvez um cálicezinho, como foi provado cientificamente, de uma boa uva, pode ajudar no sistema circulatório. Agora, mais do que aquele cálicezinho por dia, pode destruir o sistema circulatório, porque o alcoolismo dilacera o sistema circulatório mais do que o tabagismo, que não fere somente o sistema respiratório, agride drasticamente o circulatório também, porque o pulmão tem a sua conexão íntima com a circulação e vocês sabem disso. Então, se eu quero ser saudável, o ideal é começar a estudar para construir pensamentos na edificação da realidade que eu quero que torne realidade, porque quando eu penso, eu crio e sou responsável por minha criação. E se eu começar a aceitar pensamentos de tristeza, pode ser a depressão com o que nós chamamos de um componente obsessivo. Então, alguém triste fora do corpo pode aproximar-se de mim, que estou predisposto a isso, e somatizam as suas ondas com as minhas, e daqui a pouco eu estou manifestando a tristeza desse ser, pensando que são as minhas manifestações. Por isso, o conhecimento de si mesmo é a base para que possamos, conforme a leitura, vou ler só um pedacinho. O ser humano é muito maior do que qualquer, maior do que um simples problema, porque às vezes nós pensamos, do mais complexo ao mais simples também. Então, o ser humano é muito maior do que um simples problema, e às vezes ele esquece dessa realidade. Nada nos é impossível quando sabemos o que fazer, como fazer, quando e onde realizar. Vocês comem carne de vez em quando, não comem? Alguns de vocês. Como o animal foi criado? Com respeito desde o início? O animal guarda a raiva de quem o maltratou? Se for uma baleia orca, vocês já viram falar da história dessas baleias? Se você ferir um da sua família e pôr o pé na água, ela te persegue até o fim dos dias dela. Se você pisar na água, ela sabe que você entrou e vai atrás de você onde você estiver. E se você não se cuidar, pode servir de almoço para
para as baleias. Por isso que chama Orca, tem um filme, A Baleia Assassina. Então o animal, quando é criado de uma forma grosseira, sem o respeito para com eles, quando ele é abatido, a carne tem uma densidade vibracional, e se não tivermos o hábito da oração, da gratidão para desfazer aquilo, nós podemos comer e daqui a pouco estar nervoso. Qualquer coisa a gente se irrita, dependendo de como foi a violência, o irritadinho que chutou o animal, por exemplo, que bateu, que espancou. Vocês sabem da lida gentil com os animais? Eu sei. Sei da lida que não é gentil, que já fui retireiro, e sei dos documentários da lida gentil com animais, que desde cedo não são tratados nem com gritos, nem com qualquer instrumento que possa feri-los, nem com uma simples varinha que você pode de leve bater. Nem na hora do transporte, já fui caminhoneiro, aquele ferrão, aquele choque, sem chance. Esses animais que assim são criados, quando chega ao matadouro, recebe um banho e antes do abate, a leitura do Evangelho, uma oração, e quando termina, eles abaixam a cabeça e se entregam ao holocausto. E a carne é totalmente diferente, clarinha, e os nossos irmãos árabes ali, dependendo da religião, só aceita importar a carne se for criada assim. Então não é a carne que vai prejudicar o corpo, é de onde ela veio, como ela veio, assim como qualquer outro alimento. Então se eu estou cultivando um alimento, nós sabemos o nosso poder de transformação de uma simples água, e basicamente uva é o quê? Água e açúcar. Ou não é? Quase tudo. E se eu estou de mau humor? Alguém pode matar o parreiral inteiro, não pode? Eu falei a história, dependendo da inveja. Se eu estou de mau humor e eu sou apenas o funcionário, se eu estou com raiva do meu patrão que não me paga o salário justo, que me faz trabalhar além do que eu prometi, se é 8 horas, eu trabalho 10 e não me paga o diferencial. Como fica o resultado destas uvas? E depois que elas forem maceradas, vão imaginar que elas vão ser feitas tudo manualmente. Você vai lavar os seus lindos pezinhos, vai pisar nas uvas. Só que você está de mau humor. Você está fazendo de má vontade. Imagine até o final do processo. E imagine ainda, vocês sabem que a champanhe é feita do vinho. Sabem disso, não sabem? Está lá o vinho tinto, coloca-se uns fungos lá dentro, tranca os bichinhos lá, e eu acho que faz uma ameaça, fala, enquanto você não transformar esse vinho tinto em algo clarinho, e ainda no processo de transformação a espuma, porque transforma-se num espumante, vocês não serão soltos. E quando você abre a garrafa do champanhe, não estoura longe com a pressão absurda, 6 meses mais ou menos o processo de transmutação do vinho para isso. Mas quem colocou esses bichinhos lá? São apenas fungos. E eu sei o meu poder de criar vírus, vibriões psíquicos, larvas mentais, e dependendo da minha ganância, porque eu quero fazer um champanhe melhor do que a do vizinho, quero vendê-la mais caro e tudo mais. O que é que eu vou encontrar no produto final? Vocês sabem que se for feito com amor, mesmo a água ardente
o chamado aperitivo, eu conheço pessoas que tomaram durante a vida inteira. Nunca viraram alcoólatra, porque só obedeceram aquela cota. Por que vocês acham que vieram a emoção na boca, na garganta e as lágrimas nos olhos quando eu falei disso? Porque dependendo de como se faz, uma simples garapa que vai passar por um processo vai criar bichinhos. Se vocês verem a garapa, vocês não vão querer tomar a cachaça se tem o hábito. Isso é consciência de culpa, que nós participamos disso sem preocupar-se com a saúde do outro. Porque não precisa, no processo de fermentação, deixar criar aqueles corozinhos. Pode ser feito de uma maneira totalmente higiênica e sem esse processo que vai interferir no produto final. E tudo que nós pensamos com a intenção da ganância, nós vamos gravando nesses pequenos seres, e isso fica dentro de nós, como vocês estão vendo eles, esses núcleos neuróticos, manifestar agora na minha própria fala. Então, com a consciência de culpa que criamos por fazer o que foi feito, mas ninguém nos obrigou a fazer isso. Se isso acontece em coisas pequenas, imagina o que não acontece para quem tem o hábito de caluniar, de mentir, de difamar, usar da maldade, a maledicência para destruir a vida do outro por inveja, por exemplo. Tudo que nós pensamos, nós criamos. E esses núcleos neuróticos, com a medicação psicotrópica, o máximo que podemos fazer é retardar a sua manifestação. Mais cedo ou mais tarde, eles vêm à tona. E dependendo do que foi feito, vem como obsessores ferozes. Numa reunião mediúnica, que o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira detectou ser a soma dos núcleos neuróticos de todos os médios que participavam da reunião e de todos os seres que estavam na mesma frequência, formando uma só realidade e manifestando como um ser feroz, às vezes parecendo indomável. Por isso, esse cuidado, porque de fato nós somos o que pensamos, queiramos ou não. E se eu quero mudar as paisagens de minha vida, tanto na cura física, psíquica, moral ou espiritual, eu preciso prestar atenção no que é o pensamento. Porque ele dá forma, o sentimento, a intenção da vida. A mentalização ou a verbalização na palavra vai dar direção, melhor, movimento. E a atitude na concretização vai dar direção para aquilo que pretendemos. Se o energismo do corpo se renova totalmente em alguns dias, se eu mudar a estrutura do pensamento, se eu pacificar os meus sentimentos e emoções, se eu disciplinar as minhas palavras e coordenar as minhas atitudes de acordo com a lei de harmonia e de equilíbrio, sara-se de qualquer coisa com pouco mais de 20 dias. Como nós já vimos várias coisas acontecer, ou vocês me explicam. A jovem, em trabalho de parto, não tinha a dilatação suficiente para conceber de parto normal, porque estava no hospital, porque natural é quando concebemos em casa. E a médica falou, já estou indo preparar o centro cirúrgico. E a parteira, a doula, nós entramos em ação, conversando com o corpo daquela jovem, com ela, com o bebê, e quando a médica volta 10 minutos após, estava coroando, estava nascendo.
Como isso acontece, se não há essa interferência? Agora imagina o trauma que essa mãe guardaria, que trabalhou durante anos, preparando para conceber de forma natural, ou no caso normal, com assistência no hospital, nadou e morreu na praia. Imagina o trauma, porque eu conheço várias mães com esse trauma, e não só com esse, com a violência, às vezes, de profissionais incapacitados, que no caso, esse eu acho que foi censurado aqui, não vou falar o que aconteceu porque é bem dolorido, mas não tem um instrumento que pega na cabeça da criança para puxá-la, e quando o instrumento só sai com a cabeça da criança e o resto não sai, o que é? Já imaginaram a cena? Já imaginou alguém sentando em cima do abdômen da mãe, empurrando como se ela fosse, porque nenhum animal, não vou falar como se ela fosse um animal, porque nenhum animal merece isso, como se ela fosse um nada, e nesse processo, tirando a vida da criança, e ao mesmo tempo da mãe, porque estoura a pessoa. Então imagine o trauma que fica, e depois as mães que têm pavor de conceber. Por que será? Só que agora já noutra vida. Por que o pavor agora? Esse núcleo neurótico, esse medo, esse pânico. Como nós temos um casal de amigos, ela tinha pavor de conceber. E eles assumiram um compromisso: eu vou ter os enjoos, as dores do parto, o homem, e você apenas gesta. Se assim for, negócio fechado. E foi assim. Ele aqui teve os desejos, ele aqui engordou, ele que sentiu as dores do parto, e ela concebeu 2 filhos. Meio maluco, não é? O espírito em si não tem sexo. Então o que foi pensado, o que foi acordado, aconteceu. E várias outras coisas aconteceram, como uma outra família, um filho de 19 anos mais ou menos, a filha de 17, um outro de 12, e um dia o de 12 olha para a mãe, fala: mamãe, eu acho que eu estou grávido, porque ela falou para ele os sintomas, e ela foi fazer o teste, a menstruação estava atrasada e ela estava grávida, e a família inteira sentira os sintomas da gravidez. Pai, os 3 irmãos, dividiram com a mãe, já com a idade avançada, para a medicina, porque passou de 40 anos, que já não pode ter filho. Acho que esqueceram de falar para aquela jovem senhora de 64 que concebeu, aquela de 56 que concebeu para a filha que não conseguia gestar. Somos o que pensamos, o que sentimos, o que falamos, o que vivemos. Se a nossa vida não está lá grande coisa conforme o nosso planejamento, considere a possibilidade de estudar sobre o pensamento e mudar a sua frequência. E se o sentimento está perturbado, a mágoa, o ressentimento e várias outras situações, considere a possibilidade de estudar sobre sentimentos e emoções e alterar a sua estrutura. Se as palavras ainda ferem, considere a possibilidade de discipliná-las para que elas percam a força de ferir. E se as nossas atitudes geram sentimentos antifraternos, melindres e várias outras situações, considere a possibilidade de reformulá-las também. Por isso, o pensamento equilibrado, as emoções disciplinadas, as emoções sublimadas, as palavras disciplinadas e as atitudes em equilíbrio, em harmonia, todos os seres que assim agem, com certeza serão as criaturas mais felizes, mais pacíficas, mais saudáveis do planeta Terra. Abraços de luz e paz.
A Cidinha está lembrando que passe a passar alguma coisa, não é? Cada um de vocês tem uma fonte inesgotável das próprias energias. Isso está na literatura espírita. E quando sentimos alguma coisa, algum desconforto, na realidade estamos com excesso de energia. E no passe a gente tira o excesso, por isso que a gente sai levinho. Vocês sabiam disso? É assim que acontece. Na lei do passe, doa quem tem mais. Se eu impor as mãos sobre você, se você tiver mais do que eu, você que vai doar para mim. Você sabia dessa? Essa é a lei do passe. Está em Allan Kardec e Obras Póstumas. Capítulo Fotografia e Telegrafia do Pensamento. Então, o passe coletivo, como nós vamos fazer, ou individual, ninguém sairá no prejuízo. Porque eu vou convidar a vocês para doar o que de mais puro tiver em favor de nossa cidade, do nosso município, das pessoas que ainda não entendem o que nós estamos estudando, por exemplo. E de acordo com a lei de compensação, quem doa 1, recebe 100 ou 1000 vezes a mais. Lei de compensação é aquilo que a gente faz sem esperar recompensa, reconhecimento, nem gratidão. Respiram suave e amoravelmente, acalmando o corpo. Sabendo que no ar que estamos respirando, ele está saturado de energias benfeitoras, canalizadas pelos amigos espirituais dessa casa e de todos os trabalhadores do plano físico também. E por que não de cada um de nós? E esta doação do que melhor tivermos no nosso modo de pensar, sentir, falar e agir, gostaríamos que Deus, o ser dos seres, a alma do universo, em nome do Cristo, por intermédio dos seus emissários, pudessem levar essas forças e estímulos de nosso comportamento psicobiofísico, moral e espiritual, desejando que todos os seres sejam felizes, todos os seres sejam saudáveis e todos os seres estejam em paz. Inspirem, cada um pensando no equilíbrio que deseja, na harmonia dos pensamentos, na pacificação dos sentimentos, na coordenação das palavras e no alinhamento das atitudes. E conforme eu desejo, a vida multiplica as possibilidades para que esse pensamento seja criador de uma realidade nova, seja coordenador de sentimentos altruístas, caridosos, pacíficos, benévolos. Que nossas palavras sejam ordens de criação de uma vida melhor e as nossas atitudes a exemplificação de que tudo podemos naquele que nos fortalece, como exemplo de vida, como mestre, modelo e guia, como caminho da verdade que nos leva a Deus. O oásis da vida maior. Inspirem, se acalmem, pense na semana bendita, pense na paz e no equilíbrio, pense na serenidade e na saúde, no bem-estar e na harmonia, no perdão, no amor incondicional. Inspirem, se acalmem, tudo está em paz. Deus nos abençoe a todos e nos faça sempre instrumento de sua doce e amorável paz.
Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.